negócio que não se profissionalizar e não gerir com gestão, com sistema, com processo, tá fora. Mas, Diego, processo de gestão é para empresa grande. Cara, hoje tu tem R$69,90, tu tem um RP, um CRM por mais... Que é uma coisa que no nosso negócio, né, a gente sempre teve essa mentalidade, a gente sempre pensou como grande. A gente sempre buscou se estruturar como grande, né? Então, assim, é o que a gente vem fazendo todos os dias, é melhorar o nosso processo. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pod Venda Mais Vinho, episódio número 2, segunda edição, né? Agora especial, Casal do Vinho. Meu nome é Diego Bertolini, sou empreendedor, sócio proprietário do Grupo Venda Mais Vinho, né? Esse ecossistema que já impactou mais de 4.500 negócios, e esse podcast é para você, profissional empreendedor dessa área que quer aumentar as vendas de vinho. E nessa segunda temporada é especial Casal do Vinho. Estou aqui com a minha sócia do coração e sócia de negócios, né, do Grupo Venda Mais Vinho, Daniela. Qual vai ser a pauta hoje, meu amor? A pauta de hoje, meu amor, é o futuro do mercado de vinhos. Para onde está indo esse mercado? Vamos lá, eu acho que é muito bacana a gente analisar o mercado de vinho, porque ele vem, né, passando por uma super transformação, não só no Brasil, mas uma transformação mundial. E o que é bacana a gente destacar para quem está nos assistindo hoje é que o Brasil, né, segundo dados da OIV, Brasil, México e Japão são os três mercados que estão mais em ebulição, a bola da vez em relação ao desenvolvimento. Hoje o Brasil já é o principal mercado de Portugal nas exportações, já é o principal mercado da Argentina e do Chile, né? Então a gente tem muitas oportunidades de crescer essa cultura, né, que o Brasil, né, tanto de expandir novos consumidores, mas principalmente, né, de aumentar ticket médio. Eu acho que vai ser um bate-papo muito bacana. Meu amor, quando tu pensa, porque quando o Diego, ele é assim, ele é muito visionário, mas quando tu pensa assim em criar um novo braço, um novo negócio dentro do mercado de vinhos, quais são as oportunidades que tu tá vendo? É um complemento das soluções? O que que tu tá... qual é o estalo? Tudo depende o desenvolvimento, né? Porque no Brasil a gente tem tudo para fazer, né? De gerar mais acessibilidade de consumo, a gente tem novas ferramentas em relação ao mercado, né? O vinho, ele é um produto como qualquer, né? Como moda, e ainda quando a gente fala no digital, né? Porque hoje 20%, né, do vinho comercializado hoje no Brasil é pelo canal digital, seja por e-commerce, pelo social commerce, né, ou também marketplaces, né? Então o vinho, ele está nesse processo de expansão, né? E aí a gente tem muitas oportunidades, principalmente no Brasil, para gerar acessibilidade, né, juntamente ao consumidor, porque o nosso consumo, ele ainda é muito baixo comparado a outros países, né? Então, né, o digital, ele vem para gerar essa acessibilidade, né? As redes sociais já estão aumentando o nível de consciência do cliente, né? Então, o principal estalo, o que eu vejo, é a oportunidade que a gente tem de suprir, né, de trazer novos consumidores para essa categoria. E aí a gente vai desde embalagens, por exemplo, a gente vê que a lata é uma embalagem que vem crescendo porque ela não rouba o consumo do vinho de garrafa, e nem esse consumo tradicional. Ela dá acessibilidade para quem quer tomar na beira da piscina, na beira da praia ou até num show. O bag-in-box é uma solução, por exemplo, que leva para o restaurante, para as pessoas o restaurante gerir e levar o vinho em taça, né? Às vezes a gente fala que a inovação é algo é algo inédito. Não, a inovação, o que aconteceu às vezes lá na Europa, que é um mercado muito mais maduro em relação à litragem, né, tá para acontecer no Brasil, como também se pegar um raio-x do mercado americano. O mercado americano hoje tem 12 litros per capita, mas há 15 anos atrás era 3. Então a gente está nesse caminho. Então é muito observar o que outros países mais maduros fizeram, mas também entender que a gente tem, né, uma cultura local, né, uma cultura latina, que até por exemplo, o residual de açúcar é diferente, por exemplo, como na Europa, né, aqui o novo consumidor gosta de vinhos mais suaves. Então a gente adaptar
coisas que aconteceram, né, em países mais maduros, no mercado brasileiro, e a gente tropicalizar, né, as estratégias, né? Então, eu acho que quando a gente fala muito de inovação, do futuro do mercado, não é às vezes reinventar a roda, né? A gente passar por um processo de catequização, de aproximação do vinho e também de democratização por uma nova base de consumo, né? E para os clientes, os consumidores, claro, que estão mais regulares, é trazer cada vez mais oferta, mais diversidade, né, de tendências como vinhos orgânicos, tendências como também produtores boutiques, né? O Brasil também vem, então é uma série de estratégias que a gente traz para impactar esse consumidor no mercado que tem tudo para fazer. Mas pensando agora nesse dado que tu trouxe, né, que há 15 anos atrás os Estados Unidos era 3 litros per capita, como é hoje no Brasil, e hoje lá já está em 12, né? 15 anos é um período curto para isso tudo ter acontecido. Pensando que hoje todo mundo tem a mesma informação, né? Há 15 anos atrás não era assim informação, né? Como é hoje. O que faz alguns lugares se desenvolverem mais do que os outros? Se todo mundo tem acesso à mesma informação. O ponto é maturidade mercadológica. E o segundo, a comunicação e a distribuição. Acho que são 3 fatores importantes. Vamos lá. Vamos fazer uma análise do mercado americano. O mercado americano, há 15 anos atrás, primeiro ele tinha uma indústria forte, né? E começou a haver muitos investimentos na Napa Valley, Sonoma. Na década de 70 começou, né, o boom da Califórnia, né, em relação ao desenvolvimento. E posteriormente, na década de 90 a 2000, começou muitos seriados, né? Sex and the City, era normal as atrizes pegarem e ter o Chardonnay na porta da geladeira. Então começou a massificar. O Coppola, que era um produtor de Hollywood, começou a ter a sua própria vinícola, né? Brad Pitt também acaba sendo produtor. Então houve todo um cenário, né, de aproximação. Eu nunca esqueço, né, de um MBA que eu fiz pela Academy Business School em Bordeaux, na França, mas que eu tive um módulo em Sonoma, e um dos professores nossos, né, meus, ele era o vice-presidente da Constellation, né, que é o segundo maior grupo de vinho do mundo, que é um grupo americano, né, e ele sempre falou que o concorrente dele não era a Gallo. A Gallo é o maior grupo vinícola do mundo, era a Budweiser. Ele tinha que aproximar, tá? E aí começa a questão da mídia. Então começou a massificar seriados mais próximo, né, do consumidor americano, e também, por exemplo, o Yellowtail, né, que foi um vinho australiano, que foi um grande sucesso no mercado americano, né, patrocinar o Super Bowl, né, ter essa aproximação também de uma questão cultural dos Estados Unidos, né, do Super Bowl, e aproximando. E aí começou também a questão da distribuição, né, bares, restaurantes servindo vinho em taça, né, se desenvolvendo. Então é muito a questão maturidade mercadológica e investimento na distribuição. Porque se a gente pegar aqui no Brasil, por exemplo, aqui no Brasil tem a Ambev. A Ambev hoje a gente tem um consumo de cerveja de 62 litros per capita. Porém chegou no patamar, na bolha. Tá? Agora até a Ambev começa a investir em vinícolas. Comprou uma vinícola na Argentina, que é Dante Rubini, né, começa a estar desenvolvendo agora um projeto no Brasil, porque a Ambev não é uma empresa de cerveja, ela é uma empresa de distribuição. O grande ponto, né, em relação ao Brasil é a acessibilidade do produto. A gente viu que na pandemia a gente começou a ter um grande movimento e um boom do vinho. Foram 3 anos de pandemia, 120 milhões a mais de litros comercializados, e agora a gente está no processo de catequização de novos consumidores, mas principalmente de distribuição, né, de o vinho estar mais presente nos pontos de venda e também pegar esse cliente pela mão, né, e educar ele para ele ter acesso a vinhos. Tu acredita que daqui 15 anos o Brasil já vai estar tipo com 12 litros per capita, ou tu acha que vai ser diferente o movimento? Foi muito bacana essa tua pergunta, porque há uns 4 meses atrás eu estava fazendo uma apresentação, né, e, né, tu sabe muito bem da minha vida, né, eu trabalhei 8 anos no Instituto Brasileiro do Vinho. Em 2008 a gente fez o planejamento estratégico do Ibravin, era o Ibravin, Instituto Brasileiro do Vinho, a Abras, que é a Associação Brasileira de Supermercado, e a BBA, que é a Associação dos Importadores. Então era a indústria vinícola, os supermercados
que na época representava 85% da venda de vinho, e os importadores, né, fizeram um estudo. E lá, a gente, na época, em 2008, o nosso consumo per capita era de 1,8 litros per capita. Tá? E a gente tinha uma previsão até 2030 a chegar em 3,5. Sem pandemia, né? Sim. Mas o que aconteceu? A gente está na curva histórica. Eu acredito que no Brasil a gente nunca vai chegar a um consumo de 12. Se a gente chegar no Brasil com consumo de 5, 6, tá? Eu vejo que a gente está no caminho. Tá? Em 2030, estou falando para chegar num consumo de 3,5, 3,8. A gente está no caminho, no ramp-up daquele planejamento, naquele planejamento estratégico. Se a gente chegar a um consumo de 5, 6 litros num país de 200 milhões de habitantes, tá? Vai faltar vinho no Chile, não tem mais vinho no Brasil para abastecer, a Argentina não consegue dar conta. Então, né, a gente vê que a gente está no caminho, né, o que precisa, como eu falei, né, é a continuidade do trabalho de educação e também de capilaridade. A gente está desenvolvendo um projeto agora juntamente com a Brasel. Hoje existe 1,4 milhão de bares e restaurantes no Brasil inteiro. Apenas 8% tem vinho na carta. Tá? Então, esse proprietário do bar e restaurante, ele não sabe gerir a categoria. A gente fez dentro do estudo, ele não sabe como vender vinho, porque ele acha que vinho dá desperdício, né? Não vende ou tem pouca margem. Tá? Então, a gente levando esse tipo de informação, né, que dá muito trabalho, a gente levando esse tipo de informação, aí que vai ser, né, e era a mesma coisa dos Estados Unidos, né, você vendia apenas Budweiser ou cerveja, e esse consumidor, principalmente agora, né, dessa nova geração que está muito mais atento a bebidas mais saudáveis, a produtos mais low álcool, produtos mais saudáveis, enfim, ele está numa fase de migração e o vinho, entre os alcoólicos, é o produto mais saudável. Então eu vejo que tem vários fatores que agregam um posicionamento que vai levar o vinho a um aumento de consumo per capita e, falando nisso, né, um mercado de 20 bilhões hoje no Brasil e pelas previsões, né, porque as pessoas vão beber menos álcool, mas vão gastar mais com o produto. E aqui no Brasil, o Brasil é um dos únicos países que cresce em volume e em valor. Na Europa, por exemplo, a gente tem uma queda de consumo em volume, mas tu tem um aumento em valor. E no Brasil a gente cresce os dois. Então aí é a oportunidade, né, a saudabilidade, através da comunicação, né, que o vinho ele tem essa questão dos benefícios da saúde. Tu tem o segundo ponto da oportunidade de aumentar a distribuição e a presença do vinho em bares, restaurantes e também em estabelecimentos especializados. Se tu fosse resumir em uma frase, para os próximos 5 anos, qual que é a maior oportunidade no mercado de vinhos? Proximidade. O vinho ele precisa estar mais próximo ao consumidor. Volto ao exemplo da Ambev. A Ambev é uma empresa de distribuição, né? O vinho, diferente da indústria da cerveja, a indústria da cerveja tem 3 players, 3 empresas que representam 95% do mercado. Aqui no Brasil nós temos 1.100 vinícolas brasileiras e 790 importadores. Então é um mercado mais descentralizado. Tá? E nessa descentralização, eu acho que tem um ponto positivo que leva à margem, porque na indústria da cerveja, ela determina o quanto a ponta tem que vender. No vinho, não. O consumidor vai muito ele consome pelo estilo de produto, pela origem, né, ou pela variedade. E eu vejo que a oportunidade de a gente aumentar a presença do vinho mais próximo do consumidor, na beira da praia, né, em mais restaurantes, aí a gente vai estar dando uma guinada no acesso a mercado, porque isso é uma oportunidade. É uma oportunidade, né, todo mundo, mas apenas 8% dos bares e restaurantes têm vinho na carta, mas olha a oportunidade de a gente estar inserindo no mínimo em 50%. Tá? Por exemplo, na Europa. A Europa, a gente tem um país que apenas 5% do vinho comercializado na Europa, por exemplo, vamos lá, de uma forma geral, tá, se vende pelo digital. No Brasil é 20%. Tá? Então, o Brasil ele tem, como os Estados Unidos e como China é 42% do consumidor regular de vinho compra pelo digital.
Tá? No Brasil, 27% dos consumidores regulares de vinho compram pelo digital e cada vez vem aumentando. Então, o que eu vejo é a multicanalidade através, né, da presença do físico, na venda digital, a educação que o consumidor, que os players, os empreendedores, os lojistas fazem para trazer esse consumidor e também, né, a humanização para ajudar esse consumidor a escolher o vinho na ponta, vão fazer toda a diferença. Então eu digo que a presença, né, a proximidade vai fazer a diferença no consumidor. E por isso a gente precisa de um exército de empreendedores, né, que estejam próximo desses consumidores pegando pela mão. Porque na Europa, por exemplo, é difícil para um player, tanto no físico, né, competir. Tá? Mas aqui a gente tem tudo para fazer. Então aqui que está a oportunidade, Brasil, México, Japão, né, Coreia do Sul, China, né, a gente vê que produtores que a gente mentora, do Chile, produtores da Argentina, estão, né, focando em mercados, entre aspas, emergentes do mundo do vinho, porque tem menos concorrência. Tá? Porque Portugal hoje está desenvolvendo eventos, né? Semana passada nós tivemos um evento da Itália, um evento do Chile e um evento de Portugal no mercado brasileiro. Então esse movimento de investimento, como ocorreu há 15 anos atrás nos Estados Unidos, está acontecendo agora no Brasil. Então, com o investimento da indústria de players internacionais, porque a Europa está sobrando vinho, né, e ela vai querer escoar essa produção em mercados emergentes que têm essa oportunidade. Então, a gente está no momento certo, né, para quem aumentar, quem já empreende com vinho, aumentar as suas estratégias, né, por diversificação de canais, e também quem identifica, por exemplo, numa cidade que não tem uma loja especializada ou não tem um bar de vinho, né, ou gerir a categoria para atender esse desejo do consumidor. Tá, vamos pensar assim, vamos dividir em 3 tipos de empreendedores, né? Tem o empreendedor de loja, de empório, tem o importador e tem as vinícolas. Tu vê a diferença entre eles e os desafios que eles vivem e as oportunidades que eles vivem também? Tu consegue identificar as oportunidades que tem as lojas, empórios, as oportunidades que o importador tem, as oportunidades que a vinícola tem? Eu acho que o principal ponto é que grandes empresas, elas são mais difíceis de manobrar, né? Vamos fazer uma analogia. Um pequeno empreendedor, ele está com um jet ski. Tá? E uma importadora, às vezes todo mundo lá fala de grandes importadoras e grandes vinícolas, né? Para fazer uma correção de estratégia, né, ou para implementar uma ação, é muito mais complexo. Tá? E hoje, com a democratização da tecnologia, democratização da informação, hoje a gente está falando de estratégias, né, que antigamente falava de CRM, falava de e-commerce, era só os grandes. Hoje a gente vê e-commerce, dos nossos mentorandos começaram a investir em tráfego profissional em fevereiro e agora está faturando R$70 mil por mês. Eu vejo que hoje, né, a capilaridade, mais uma vez, a presença de pequenos negócios, elas geram essa proximidade com o consumidor, né? Ainda mais no segmento do vinho, que é um segmento muito mais de uma venda consultiva. E também hoje as pessoas querem comprar de pessoas. Elas não querem mais comprar, às vezes, de uma marca, né? Não é, tô falando, as pessoas que têm essa questão da proximidade, da humanização. E eu vejo que esses pontos, né, estão fazendo totalmente a diferença, né? Vamos voltar de novo para o mercado americano. O mercado americano, ele é muito regulado, né? Diferente do Brasil. Aqui tu abre uma empresa e tu tem um KNAI para venda de bebidas alcoólicas. Complexo para poder trabalhar, né? Porque tem licença lá. Lá tu tem o three-tier system, né? Por exemplo, se tu é importador, tu pode importar. Tu não pode ser um supermercado e importar direto, não. Tem que comprar o supermercado, que é o varejo, tem que comprar o distribuidor. Eles respeitam, desde a época da lei seca, toda a cadeia. E para tu abrir uma loja, tu tem que ter uma licença, né? Tu tem que ter uma licença para vender bebida alcoólica, né? Então é muito regulado. E aí a gente tem, né, no mercado americano, tem empresas de e-commerce, mas tu tem uma grande rede, por exemplo, de regionais da Flórida, que é a Total Wine, que tem e-commerce e lojas
de vinhos, né? Então, o que eu vejo lá, diferente daqui, que é muito mais regulado e mais complexo. Aqui, tu tem algo mais leve, né? Hoje tu pode começar pelo MEI ou tu vai pelo Simples Nacional, né? Então, hoje tu tem diferentes formas de estar desenvolvendo estratégias. E lá, tu tem que ter a licença para vender garrafa. Tu tem que ter a licença para vender no bar e restaurante. Não, aqui um empreendedor pode ter uma loja no modelo híbrido. Ele pode ser bar, loja de vinho, tá? E e-commerce, tá? Então, a multicanalidade é a bola da vez, porque tu pode ser um player leve, atuar nacionalmente, como muitos dos nossos mentorandos, que, cara, começaram esse ano a investir no e-commerce, estão vendendo para outros estados e são do interior do Paraná. Ele tinha chegado, exaurido o limite de faturamento dele, né, com 120 mil reais por mês, mais ou menos uma média de faturamento na loja dele lá no interior do Paraná, e ele, não, peraí, qual é o próximo passo? É expandir de estratégia, através pelo canal digital. Então o futuro do mercado de vinhos, tá, no Brasil, ele está na presença, na proximidade do consumidor, tá, através da multicanalidade, né, do físico com o digital e com a experiência se desenvolvendo e estando muito mais próximo do consumidor. Pensando em tudo isso, como tu avalia o preparo do empreendedor para escalar hoje? Tinha um mito que, para vender vinho tem que conhecer tudo sobre a bebida, né, e nesses últimos 7, 8 anos, né, principalmente com o nosso movimento de educação, com esse impacto que a nossa empresa gerou no mercado de vinhos, de formar, eu entendi que, às vezes, né, aquele empreendedor que era meio outsider, ou vinha de fora, de outro segmento, e menos purista em relação ao produto, tinha menos vício. O que era menos vício? Ele era muito mais leve. Ele focava na experiência do consumidor. Porque normalmente aquele cara que tinha muita informação sobre a bebida, a complexidade, etc e tal, ele afasta às vezes o consumidor. E quando a gente fala desse modelo híbrido do físico digital, ele afastava, primeiro, na forma imponente de expor a loja dele. 2, a precificação, ir num bar e restaurante. Não, eu só vou vender vinhos acima de 100 reais. Não, hoje tu pode ter uma boa rentabilidade vendendo vinho em taça, no bar e restaurante, vinho fino, de boa qualidade, brasileiro, português, chileno, argentino, a R$19,90, tendo o markup de 200% na taça. Tá? Então, essa democratização, diríamos assim, dos empreendedores do vinho, que eu digo não só da bebida, fez com que se tornasse estratégias mais leves e também estratégias de outro setor, né, de outros setores, como até moda, como cosméticos. A gente tem mentorandos nossos que tinham redes de lingerie, tá? E agora estão investindo num projeto próprio, já estão indo para a segunda loja, né, agora plugando e-commerce, usando essa estratégia do físico do digital e vindo com outro mindset, né, em relação a gerar a proximidade do consumo. Então, eu vejo que o conhecimento do vinho, sim, ele é importante, mas hoje o consumidor quer ouvir muito mais história, né, ele está muito mais conectado à experiência. Tá? E aí, com a experiência, a gente leva da fidelização. E a experiência não é apenas servir o produto, né? A experiência é ter um bom atendimento na jornada do cliente, no pós-venda, e também usar a venda do físico, né, para gerar um encantamento e a continuidade pelo digital. E aonde que tu vê que a gente está mais atrasado? O Brasil, assim, tipo, é marketing, é gestão, é estoque, o que é que tá... Que fidelização, o que tu acha que a gente ainda tem um chão, assim, para caminhar? Vamos lá, vamos fazer outra analogia com o mercado americano. Tá, o mercado americano... Eu acho que o mercado americano é um case, né? Ele é o case porque é o maior mercado de volume e o maior mercado de valor. Tá, os Estados Unidos hoje teve esse crescimento e todos os países, né, quando fala em volume tu tem sempre, né, em relação a produtores europeus, tu tem uma participação muito grande no mercado local, tipo a Itália, a recente teve agora na Itália, né, tu tem a vinícola italiana focada no mercado local, mercado da Itália, e também para o mercado internacional. Então o mercado americano ele sempre vai ser
referência por causa, né, do volume de negócio que se gera lá, tá? Mas o que identifico hoje é a logística, né? O Brasil é um país continental. A gente estava falando sobre o mercado americano. São 2 países continentais. Então, a logística hoje do Brasil, todo mundo fala, né, da questão apenas de impostos. Né? Eu achei que tu ia falar da questão Não, eu acho que sim, impacta, mas nos Estados Unidos também o imposto do vinho é alto. Tá? E ainda mais nos Estados Unidos é um pouco mais complexo, porque todo mundo acha que no Brasil tem a ST, o imposto de FAO interestadual. Nos Estados Unidos já tem isso até para consumidor final. Tá? Só que nos Estados Unidos a gente tem mais players regionais. Tá? Por exemplo, tem a rede Total Wines na Flórida. Ela é muito forte na Flórida. Tá? Só que a Total Wines ela não atua fortemente em Nova York, por exemplo, que tem outras redes locais. E isso que eu vejo que é o que tu fala de dominar o seu campinho, né? De dominar o campo. Então, o que eu vejo hoje que tem, por exemplo, mentorandos nossos que já estão em expansão regional, né? Não só pelo físico, mas pelo digital. A gente tem mentorandos nossos que estão abrindo a terceira unidade, né? Servindo e levando essa questão, não só a questão da experiência, ele é um bar de vinhos, tá? Mas também vendendo garrafa. Então, oferece a experiência, vende garrafa. E também atua na multicanalidade, né, com outros restaurantes, como ele tem o estoque, atuando no B2B, né, de uma forma consignada. Então, eu vejo que o Brasil, essa maturidade, né, ela vai ter um caminho no vinho, tá, muito parecido com o caminho do supermercado. Tu tem redes nacionais e até internacionais, como Carrefour, tu tem Pão de Açúcar, mas tu tem, por exemplo, Zafra no Rio Grande do Sul, tu tem Angelone em Santa Catarina, tu tem Mufato no Paraná. No vinho, vai ter isso muito forte, porque o consumidor, ele busca o canal especializado e o grande player ele não consegue gerir o canal do vinho de uma forma humanizada como um player de varejo ou do digital regional faz. Ele não vai estar focado em experiência, em degustação, né? Ele vai estar preocupado em abastecer, comprar bem e abastecer a gôndola dele, mas a gôndola não fala. Tá? E aí, esses pequenos negócios são muito mais flexíveis, com custo operacional mais leve, tá? Eles podem estar, e hoje no movimento, né, do Go Local. Só que o Go Local não é apenas o consumo local, é consumir no local. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente vive o bairro em São Paulo, por uma questão de trânsito. Então eu vejo isso, né, como a proximidade, a logística, tá? Porque o consumidor, ele quer receber o produto, ele não quer esperar uma semana para receber um produto. Tá? Ele quer receber no mesmo dia. É o efeito da Amazon, o efeito do Mercado Livre, da preguiça do consumidor de receber o produto rápido. Ele não quer mais receber, por exemplo, o que foi, né, um sucesso durante muitos anos, que era o kit de 12 a 24 garrafas. A Evino, a Wine, vendiam muitos kits de 12 a 24 garrafas. Hoje o consumidor quer 4 ou 6 garrafas. Só que aí, esses grandes players, eles estão apanhando ou perdendo margem por causa do frete. Tá? O custo do frete fica muito caro. E esse player regional, ele consegue de forma rápida, tá? E até, né, com melhores margens, porque não tem o mesmo custo operacional que a Wine, que a Vissimo tem, né, atender esse cliente. Então eu vejo que a transformação está em negócios leves, né, negócios que o rei do nicho, tu gere melhor a categoria. Né? Tu vai naquela padaria ou tu vai naquela confeitaria porque ela é melhor no que ela faz. Tá? E o vinho vai ser, consequentemente, né, esse caminho. Né? Seja domine seu campinho e seja, né, e atenda a necessidade do consumidor. Vida, qual é a maior crise que tu viveu no mercado de vinhos? Afinal, tu já está há 25 anos no mercado de vinhos. Qual foi a maior crise que tu viveu? E o que ela te ensinou para o futuro? Já sei até a resposta. Vamos lá. Que nós vivemos, né? Uma das principais crises que eu tive, né, foi a transição, né? Eu sempre
trabalhei com vinho, comecei com 14 anos, né, enfim, mas a minha principal crise foi ter migrado de ser executivo para ser empreendedor. Né, o medo do seguro, né, a instabilidade. Né, eu sempre fui, né, dirigente, executivo, e tinha uma certa estabilidade e trabalhava com o que eu amava. Então acho que tem esse composto no mercado de vinho é bacana. As pessoas, né, que atuam com vinho, elas têm esse amor pela categoria. Mas foi essa transição que foi sair para ser consultor, por exemplo, né, que a gente viu. Eu lembro, a gente estava na Espanha, né, a gente estava na Espanha fazendo curso de sommelier de azeite, tá? E aí foi quando eu entrei em parafuso, porque a gente estava fazendo essa transição profissional, e agora que a gente vai fazer, né, enfim, a gente estava com filha pequena, etc. E aí foi, né, depois de um mês... foi uma atrás da outra, né? Foi em uma 2019 isso, aí tu começou com consultoria, e deu muito certo num primeiro segundo, assim, tipo, no primeiro segundo, foi uma atrás da outra. Uns 2 meses, né? Quando tu decidiu que era isso que tu ia fazer, quando tu decidiu que a oportunidade estava aí veio a pandemia, né? Tipo, tu já tava com os contratos, tipo, que tu já ganhava mais do que ganhava antes, com certeza. 5 vezes mais. Então assim, e daí, tipo, nossa, agora achamos né, fazendo o que tu gosta, né? Que era mercado, que era entender o negócio, que era colocar tudo nos trilhos, e aí veio a pandemia. E aí teve que fazer também essa outra virada de chave, que daí foi pro digital. Resumindo, foi né? Esse foi muito... Eu tinha um salário... desafiador, né? Tinha um salário como executivo, né? E também estava numa posição, né, que era confortável. E era confortável e, cara, representar uma categoria, ser um dirigente de promoção do Ibravin, né, eu via que eu podia impactar o mercado de vinhos, né, que sempre foi um grande propósito, né. Eu acho que fazer essa transição de perder um pouco do pressentimento, porque eu gostava do que eu atuava, para empreender de carreira solo. E quando a gente vai para a consultoria, foi financeiramente para nós, foi muito bom, né, e também focar no que tu era bom, né. Eu sempre botei muita estratégia, venda, etc. E aí, né, eu acho que foi uma primeira transição. E a segunda transição foi, eu estava com 5 clientes, né, de consultoria, a gente estava indo super bem, né, na melhor época financeira até então, né, para depois chegar a pandemia. E aí 3 clientes ligarem, cara, vão ter que rever contrato, né, e agora, o que vão fazer? E aí tira do papel um projeto que em 2013 eu tinha escrito, né, enfim, né, era um projeto de educação, né, que foi lá quando eu desenvolvi, na época, o projeto Qualidade na Taça, no Ibravin. A gente tinha qualificado 3.000 bares e restaurantes através do serviço do vinho, e tirar esse projeto através de um projeto próprio de educação, tá, e de formar empreendedores, porque eu falava, olha, a gente tem que... Eu sempre tinha o mindset assim de, não, a gente tem que qualificar o consumidor, mas o empreendedor tem que saber vender, ele tem que ter margem, ele precisa gerir a categoria, e não tinha nenhum suporte profissional, né, que amparava como o cara precificava, como o cara posicionava na ponta. E aí a gente iniciou esse projeto lá na pandemia, que foi uma outra virada de chave. E hoje estamos aí, né, já impactamos mais de 4.500 negócios através desse ecossistema. Então foram fases de crises, né, que nos tiraram da zona do conforto, que a gente teve que se reinventar. E o mercado de vinhos é isso, né? Ele mudou. Lá atrás, pré-pandemia, tu tinha a adega que performava muito bem. Hoje, no formato de adega, que só vende garrafa, ela só funciona em lojas, em regiões que só tem um supermercado. Tá? Mas também essa adega pode estar no digital, ela pode gerar experiência. Então, o mercado de antes, ele mudou. Então, a gente está se reinventando toda hora no nosso negócio, é o que faz esse frio na barriga, que é bom demais. Eu não imagino ser executivo. Eu gosto de empreender, a gente gosta de empreender, a gente empreende junto, né? Tem essa questão do dinamismo e né, trabalhar com o que a gente ama, impactando pessoas. Então, são fases
que fazem a gente dar o próximo passo, né? E a gente passou por várias, né? Cada ciclo de 2 ou 3 anos a gente tem uma fase nova, né? Não, eu acho que, e na verdade nada acontece de forma isolada, né? Sempre assim, uma coisa vai te preparando para o próximo desafio e ao mesmo tempo para o próximo passo, né? Porque assim, teve toda a experiência no mercado de vinhos trabalhando pelo Ibravin, né? Expandindo a cultura do vinho pelo Brasil e pelo mundo, né? Do vinho brasileiro. Aí depois tu vem como consultor, tu começa a entrar em vários tipos de empresa, né? E começa a mudar toda a realidade de dentro das empresas e faturamento e tudo mais, tu consegue ter uma visão geral do que funciona, do que não funciona, do que dá certo, do que não dá certo. Aí vem a pandemia, entra pro, então, né, Construído Educavinhos, enfim, que transformava o CPF em CNPJ, que é um momento que as pessoas estavam em casa, querendo uma renda extra, estavam descobrindo o vinho, né, as pessoas, no geral, estavam descobrindo o vinho e vendo que era legal, né, porque atingiu muita gente, né, e vendo que, tipo, dava para beber tranquilo, que dava para ter uma renda com isso, né, então, assim, que foi um trabalho, que foi um momento que foi muito bacana, que expandiu demais, que foi muito inovador, mas ao mesmo tempo que quando acabou a pandemia, muitos acabaram desistindo, né? Muitos se cansaram, que saiu de vender sozinho o vinho, né? Porque naquele momento o vinho, ele meio que vendia sozinho, assim, né? As pessoas estavam em casa, ligavam, pediam, tinha o delivery, funcionava. A analogia que eu acho assim, a pandemia, ela foi um ponto fora da curva, porque o dinheiro estava, vamos lá, para o empreendedor do vinho, o dinheiro estava batendo na porta. Se eu estava lá, moro num condomínio de prédios, eu era um cara que era o vizinho, que vendia vinho, cara, eu faturava 30, 40 mil reais tranquilo, porque eu entregava pro meu vizinho do elevador. Teve mentorandos nossos aqui no iFood e para vizinhos faturavam 50 mil reais por mês. Só que aí estagnaram naquele modelo, tá? E aí, quando mudou, cara, e eu vejo que esse é o empreendedorismo. E teve muita gente que não estagnou. Que, opa, peraí, viu a oportunidade e agora tem que migrar, tem que profissionalizar, tem que gerir. Mas é isso que eu ia falar. E aí depois veio o novo momento, né? Que daí veio o Grupo Venda Mais Vinho, que tá com um empreendedor mais maduro, né? E maduro que eu digo assim, que viu a oportunidade, que sabe que é um bom negócio e que sabe que precisa estruturar esse negócio para ele e atacar todos os lados, assim, né? Não ficar numa coisa só como aqueles que desistiram, né? Porque era mais no oba-oba, digamos assim. Não era que era o oba-oba, era uma era uma coisa mais fácil, assim, mas quando veio o desafio de que não é só desse jeito, agora vai exigir mais, aí já não era o que estava afim, entendeu? Mas assim, quem viu a oportunidade e viu que é um negócio que tem como expandir, é um negócio que tem como crescer, é um negócio que tem lucratividade, então assim, muitos estão com a gente até hoje e o negócio hoje ele pega empreendedores mais maduros, né? Maduros de negócio, de saber o que quer, sim, acreditar no negócio, saber que realmente quer estruturar e quer deixar de uma forma sólida esse negócio. Na época a gente pegava do 0 até os 40 mil por mês. Hoje, a nossa média dos mentorandos são mentorandos que querem começar, mas querem começar o negócio já vendo lá na frente, ó, eu quero chegar aqui, eu quero começar aqui, né, no social commerce, mas por 3, 4 meses para depois abrir um e-commerce e depois abrir uma loja, ou só um e-commerce, ou só loja, ou bar de vinhos. E a gente pega também, né, hoje muitas lojas que, vamos lá, 4 milhões de faturamento ano, 5 milhões, 10 milhões, né, então o grande ponto é que sentiram a necessidade que assim, ok, até agora veio, mas eu não posso continuar desse jeito porque eu preciso de mais, né? Então assim, eu preciso estruturar mais. Porque o futuro, né, não só para o negócio de vinhos, mas como negócios como um todo, é a gente não se acomodar. Empreendedor não pode se acomodar. Na época da pandemia, o dinheiro estava batendo na porta. Vamos lá, tu não precisava vender vinho, as pessoas compravam vinho teu. Hoje, como qualquer negócio, a gente tem que ir atrás do consumidor. Então, se você não gerir o seu canal de forma profissional para atrair o cliente pelo digital, né, ou aquela estratégia, abre a porta e deixa o cliente vir. Não. Quando a gente falava de estratégia de ponto físico, era apenas a localização. A gente tem mentorandos que faturam 4,5 milhões, tá?
que estão numa zona residencial. Porque eles construíram o ponto. Então, na regra, pré-pandemia, quando fazia qualquer MBA de trade marketing, que é a segmentação do marketing para um ponto físico ou de planograma de exposição lá na ponta, era que a localização ela fazia com que a geração do fluxo. Só que hoje, né, a gente tem uma mentoranda que é duas em Salvador e em Espírito Santo, que elas estão em pontos fora da curva. E através da experiência do portfólio do atendimento, ela construiu o ponto, mas de forma muito mais inteligente. Ela não precisa pagar 10 mil reais de aluguel, ela paga 3, 4 mil reais de aluguel, né? E ela faz com que as pessoas tenham uma experiência, indiquem umas para outras. Hoje a indicação, uma vez a indicação era boca a boca. Hoje a indicação é 5 estrelas no Google, tá? A pessoa compartilha, a pessoa posta, e aí tu gera um residual. Então hoje o consumidor pode migrar para um ponto físico, por exemplo, fala de futuro, de um formato muito mais leve, pagando menos aluguel, não precisa estar na avenida gastronômica, por exemplo. Então eu vejo que o mercado mudou para quem consegue enxergar o negócio e quem não se acomoda, né? Porque cada canal de venda ele tem um ponto de saturação. O social commerce tem um ponto de saturação. Tá? O e-commerce ele não tem saturação, tá? Eles podem chegar numa saturação para depois implementar outras. Ele pode ter uma saturação regional, mas tu abre, ele tem uma saturação. O e-commerce pode ter uma saturação do tráfego regional, mas ele é nacional, né? Tu pode vender, só que às vezes se tu tá com e-commerce localizado em São Paulo, tu vender para o Rio Grande do Sul, talvez não vale muito, vale a pena tu atender mais a região sudeste, porque tu ganha na logística, no tempo de entrega, etc. Então, o grande ponto é tu ter clareza das estratégias e dos tentáculos que tu for estar através da multicanalidade para gerar uma experiência do consumo e levar uma solução para o cliente. Acho que agora, mudando um pouco de saco para mala, ou nem tanto, mas assim, nessa tua trajetória toda, assim, de ser executivo, depois de ser empreendedor, né, hoje muito mais maduro em todos os sentidos, né, qual é um princípio que tu não abre mão pelo negócio? O principal princípio é relacionamento, porque para tu ter um negócio saudável e com rentabilidade, tu tem que comprar bem e tu tem que vender bem. E o relacionamento, todo mundo acha que é só com o cliente, tá? Sim, tu desenvolve esse relacionamento e essa fidelização, atraindo bons clientes, tendo bom atendimento e fidelizando esse cliente pelo físico ou pelo digital, por experiência. Mas na compra, tu tem que caminhar ao lado de parceiros, que no caso são fornecedores, tá? Que primeiro, né, não queiram crescer a qualquer custo, tá? E que cumpram literalmente a palavra e dê suporte para o seu negócio, né? O que eu quero dizer, né? Um negócio regional, um negócio especializado, ele precisa de uma política comercial no mínimo de 70%, 80% de markup e, né, o que eu vi durante muitos esses tempos, muitos fornecedores falando o seguinte, tanto vinícolas como importadoras, não, a minha linha de produto ela não entra no supermercado. E aí o que acontecia? Tá? O consumidor, o cliente regional, construía a marca daquele player na região e aí, né, por exemplo, o supermercado regional, né, via que que aquela marca estava bem segmentada na região e comprava pallet, e a vinícola importadora, cara, não vou deixar de vender um pallet, não, mas é um supermercado especializado, e acabava entrando. Então acho que esses pontos eles são muito importantes, né, no desenvolvimento dessa comunhão, né, com fornecedores, né, e às vezes, né, a gente, né, conversa com o vendedor, é muito bom tu ter esse relacionamento, né, com gestores estratégicos para entender um pouquinho do histórico desse fornecedor. Então, eu acho que relacionamento, né, com o parceiro,
né, que tu vai, né, porque um varejista ele constrói a marca, tá, regionalmente, e aí quando tu perde a mão, tu tem que às vezes recomeçar todo um trabalho. Mas eu acho que tudo que tu falou até aqui, eu acho que quer dizer muito em pessoas, né? É avaliar a pessoa que tu tá negociando, a pessoa que tu tá se relacionando, né? Eu vejo assim, que a gente, por exemplo, tem perfis que a gente não trabalha dentro da nossa empresa, né? Por quê? Porque tu avalia que não tem match, né? Que o que a pessoa tá querendo é aquele ganho a curto prazo, aquele ganho rápido, que não é o que a gente acredita, né? A gente, sim, trabalha muito para crescer, mas a gente não acredita em fórmula mágica e existem barreiras que a gente não ultrapassa, né? Então eu acho que o que tu quis dizer, porque eu te conheço, enfim, eu acho que hoje tu seleciona muito mais as pessoas e os fornecedores e quem estar perto, né? Porque a gente não trabalha com muito tipo, tanto de rejeitamos mentorados, né? Porque a gente não acredita no modelo de negócio e na forma que é conduzido, né? Assim como fornecedores e tudo mais, quando não tem conexão. Quando não tem essa conexão. Tu faz negócio com pessoas, né? Exatamente, que vai faz de acordo negócio com o CPF. Tu não faz o negócio com o CNPJ. E aí é seguir valores e princípios, né? E não se jogar, né, de forma, putz, o que é o bacana no Brasil é que existe 790 importadoras, existe 1.100 vinícolas e você precisa investir tempo na construção desse relacionamento, tá? Principalmente, né, uma das coisas que a gente fala é da tua curva A de vendas. O que é curva A? Cara, normalmente um negócio de vinho, tá, 20 a 30% do portfólio dele representa 80 a 90% do faturamento. Tá? Ou seja, o consumidor ele busca pelo sortimento, por opções, mas 20% dos 100 rótulos, 200, 300, 500 rótulos que uma loja tem, ela vai representar 80 a 90% do faturamento. Então esse é o principal ponto. Esse fornecedor da curva A, tu tem que ter um relacionamento muito estratégico com ele, tá? Fazer reuniões periódicas, desenvolver campanhas, entender o lado do fornecedor, né? Porque se tu for comprar errado, principalmente, e não caminhar com fornecedores que principalmente não têm os teus valores, né, os teus princípios, e tu não confiar na seriedade dele, né, é melhor trocar, né, e começar a trabalhar com o melhor, porque todo mundo acha que vai pelo fornecedor pelo preço. Não, cara, vai pelo fornecedor que vai te dar sustentabilidade no médio e longo prazo, né? Porque a gente falou de valores, né? É também não vender a qualquer custo, tá? Porque, não, mas eu quero competir com preço. Cara, hoje uma adega ou um negócio de vinhos que tem o foco em vender produto-preço ou faz a precificação analisando a concorrência, tá ferrado, tá? Porque ela não olha para dentro, ela olha para fora, tá? Então analisa o teu negócio olhando para dentro, tá? Com quem tu tá se relacionando, né? A precificação é tu que faz, tá? Não é a base do mercado, porque às vezes tanto o fornecedor como o concorrente ele escolhe o teu produto para o quê? O que o supermercado faz? E aconteceu com vários mentorandos que construíram marcas regionalmente. O supermercado faz o seguinte: beleza, vou comprar esse rótulo, em vez de botar 1.4, ou desculpa, 1.8, 1.9 ou 2 de markup, eu vou botar 1.4 e vou atrair o cliente, vou fazer até encarte para dizer que esse produto está barato. E aí tu construiu, tu perde a margem, o cliente, não, peraí, tu está me roubando. Então acho que esses são pontos muito estratégicos, caminhar com o fornecedor certo, né, com o parceiro certo, e também não vender a qualquer custo, não entrar na guerra, se o cara baixou, tu baixa também, aí tu tá ferrado. A melhor coisa é fazer o seguinte: beleza, baixa ou queima o estoque desse fornecedor e troca, porque tem fornecedor que vai entregar esse preço e o cliente, tá, teu, ele confia em ti, na loja, não é na marca. Tá? Porque a árvore, isso é dado de pesquisa qualitativa. O consumidor de vinho, ele não escolhe pela marca, ele escolhe por tipo de produto, pela faixa de preço, tá?
pela origem e pela variedade. Então você tem potencial, porque o vinho é a bebida alcoólica com maior rentabilidade, porque ele foge da comparação. A Heineken, tu tem que vender o preço que a equipe comercial, o distribuidor da Heineken, coloca. Olha, a sugestão de preço no supermercado é essa, no encarte é essa, no bar e restaurante é esse, no supermercado é esse, no mercado é esse, na conveniência é isso. Não, no vinho não, tu sai da comparação. A pessoa, ela não vai, eu quero comprar o vinho XY, não, eu quero um vinho chileno. Eu gosto de chileno, gosto de argentino, gosto de Carmené do Chile, gosto de Malbec da Argentina. E aí tu não precisa colocar a marca XYZ que está no supermercado, não, traz o Malbec. O Malbec que tu consegue levar uma rentabilidade e também construir o storytelling do posicionamento do negócio para conectar com o cliente. E tu já teve algum problema por ter escolhido errado? Muito. O fornecedor não, a relação, né? Muito, só que... Por ter ignorado os sinais. Acho que toda relação tem um sinal, mas né? eu acho que isso é a questão. Acho que uma coisa que eu aprendi, eu sempre era uma pessoa de trazer, guardar muito as coisas, né? Gente, erra rápido. Uma das coisas que eu aprendi, cara, entendeu que o fornecedor, o parceiro, não é certo, cara? Primeiro, segue os teus princípios e valores, tá? Não fica querendo fazer guerra com o fornecedor, ou falar mal, Não, a escolha ela tem que acontecer antes, né? Cara, a escolha... A análise tem que acontecer antes. O corte, né? Tem que ser dentro, tá? Observou, cara, erra rápido, troca. Cara, se tem um pouco de estoque, ou se teve um relacionamento, muito obrigado. O nosso ciclo encerrou, termina bem, e, cara, vira a página e toca a ficha, tá? Porque parceiro, tanto do importador como de cliente, a outra coisa também não é só o fornecedor, é o cliente. Aquele cliente que fica chato, não, que quer preço, não, cara. Escolhe o cliente que tu quer. Né? Um cliente que é saudável. O cliente saudável é o cliente que te proporciona margem, não é aquele pichincheiro. Tá? Tu pode sim ter algumas estratégias que tu pode atender esse estilo de consumidor que é o pechincheiro. Tá? Que é o quê? Fazer uma story shop uma vez por semana com o teu outlet. Que com rótulos que tu não vai mais trabalhar. Tá? Mas esse não é o cara que vai te dar margem. Esse é o cara que não vai ser saudável para o teu negócio. Porque ele é um cara que só vai comprar quando for pechincha. E esse cliente é um cliente que é melhor demitir ele do que ter para perto. Então, eu acho que são pontos muito importantes, né, que a gente passa. Né, já demitiu clientes? Muitos. Clientes que vendiam vinho de descaminho. Cara, eu já recebi propostas de mentorias, que a gente tem um formato de mentoria Premier Cru, que é uma mentoria com mais de 150 mil reais, 150 mil reais por ano, que eu estava fechando, indo para contrato, eu pedi onde está localizada a tua importadora, disse, putz, mas por que está a importadora na fronteira? Qual é as marcas? Daí eu peguei o telefone, né, liguei para essa empresa, ele disse, não, eu disse, tá, mas tu importa de quem? Dessa, mas não, o importador oficial dessa vinícola é XYZ. Ele, não, mas eu compro de uma revenda dessa vinícola. Eu disse, cara, entendi, tá, respeito a tua opinião, só que, cara, não faz parte dos valores do princípio da nossa empresa. Né, quando eu falo nossa, né, não faz valores e princípios e prefiro declinar. E eu vi, né, disse obrigado, respeito, né, porque então não sei o que, disse cara, obrigado, né, e bola para frente. Né. Então acho que esses são pontos que são pilares da nossa formação que a gente são valores que a gente não negocia. Né, a questão de caminhar ao lado. Eu né, acho que cada vez mais, né? Cada vez mais, porque a maturidade vai te trazendo também uma percepção em relação mais rápido, né? A gente não se ilude com
tão fácil. E uma coisa que, e uma vez assim, né, Ele não se encanta tão fácil. E assim. é isso aí, cara. E aí, né, tu começa aquela coisa assim, vamos lá voltar fornecedor. O cara começa a namorar esse fornecedor. Compra uma vez, compra duas, né, entende esse fornecedor, começa a construir relacionamento. A gente tem plataformas de relacionamento, a gente faz encontros com nossos mentorandos e coloca os fornecedores lá, a gente faz rodadas de negócio, né, tem feiras. Inclusive os próprios fornecedores que não funcionam e que a gente entende que não tá legal, a gente tira. A gente não vai deixar nosso nome com um fornecedor que não... Não, e, bom, já passou vários fornecedores, a gente homologa no nosso banco de dados de fornecedores e cara, beleza, foi bacana, o bacana da comunidade é que um avisa o outro, a entrega tá ruim. Não, e tem a avaliação ali dentro. Né? Tem avaliação ali dentro, então se não tá funcionando, se não tá performando, se não tá entregando... Não, eu já tirei do nosso banco de fornecedores pessoas que foram no nosso casamento. Em vinícolas que foram para o nosso casamento, né? Porque, né? E vamos lá, nosso casamento tinha 40 pessoas com 40 pessoas. Mas foi o que eu falei, cara, pro nosso perfil de público, cara, tu já tá no off-trade, tu já tá no atacado, tá? Não tem como eu não posso negociar, eu não posso, porque tu é meu amigo, não, cara, uma coisa, outra coisa, né? Então, são coisas que a gente vai, né, amadurecendo, né, como um vinho, né, vai evoluindo, né, no desenvolvimento e principalmente, né, ser mais seletivo, né, seletivo na curadoria, ser seletivo no parceiro e principalmente, né, na construção do negócio. Em quem caminha contigo, né? Porque o futuro do teu negócio também quem caminha contigo. É quem caminha contigo. Então a gente está falando do futuro do mercado de vinhos do Brasil. Um dos pilares estratégicos é quem caminha contigo. Meu amor, qual foi a tendência que mais te surpreendeu nos últimos anos? Eu acho não apostava e no fim foi... Vamos lá, teve vários pontos, mas o que eu digo são coisas que, por isso a gente tem que estar muito atento. A gente falou de tendência e eu já falei em algumas aulas, né? Toda terça-feira a gente faz aula ao vivo no YouTube e foi a questão, cara, do iFood. Né? Foi uma coisa que... No começo não acreditava, né? Não, imagina, né? Eu tô falando que pandemia. A gente dava consultoria para uma rede com 56 lojas. E aí era um dos nossos da empresa que dava consultoria. Daí veio a pandemia, lembra, eu estava pegando o aeroporto, indo para Campinas inaugurar uma loja, tá? E o proprietário volta, não vamos mais inaugurar. Passei uma reunião inteira, ele fazendo, vamos demitir X pessoas, vamos cortar X pessoas, etc. Fiquei lá. E aí, eu recém tinha voltado, né, fazia 8 meses que eu tinha voltado da China, não, um pouquinho mais, era quase um ano antes, né, eu tinha feito o MBA lá em Xangai, pela CAD, e eu fiz uma chamada pelo WeChat com uma colega minha, que ela era gerente de on-trade da Pernod Ricard na China, e ela trabalhava com destilados, vinhos, ela gerenciava a categoria de destilados, vende muito conhaque na China, né, muito conhaque, e ela ficava com a parte de destilados de vinho, tá, e também pela categoria de vinho, né, e a China estava 6 meses antes do movimento de pandemia, tá, do que o Brasil, estava em 6 meses em lockdown. E aí eu mandei eu falei, porque quando deu o lockdown não liguei, mas enfim, a gente tava correndo e tinha trocado algumas mensagens nos grupos com eles, enfim, e não era que no WhatsApp como a gente usa aqui, né, o chat ficava lá com um monte de notificação enquanto a gente ia lá, mas mandei uma mensagem para ela e a gente fez uma ligação, enfim, e eu falei, cara, o que tá acontecendo aí? Aqui a gente entrou no lockdown. Ela falou, aqui é o delivery, aqui o delivery tá bombando. E aí que eu disse, cara, delivery. Como a gente vai fazer, né, essa rede de franquia, ela não tinha e-commerce. Então tu não tinha como criar o teu e-commerce, porque a política da franquia não desenvolvia e-commerce. E aí foi, cara, por que não cadastrar no iFood?
E aí, né, a gente recebeu até uma carta do iFood agradecendo, porque a gente desenvolveu uma metodologia, né, porque a gente teve que dar o jeitinho no bom sentido de adaptar, porque o iFood foi uma plataforma que foi feita para vender gastronomia. Não tinha o iFood mercado, etc. Era restaurante, então tu tinha que cadastrar a tua loja de vinho como restaurante e tu criar um catálogo dentro de uma plataforma que era feita para vender gastronomia. Tá? E aí foi feito todo o sistema, daí a gente fez na época uma reunião com a equipe técnica do iFood, a gente implementou nessas lojas e essas lojas venderam, né, a rede faturou mais que o dobro do ano normal com as lojas fechadas, né, pelo iFood. Então, e isso fez, na época, fez muito sentido, porque aquele lojista que se acomodou, a pandemia acomodou muito representante comercial que fazia visita e não fez mais, e tô vendendo pelo WhatsApp. Tu não estava vendendo pelo WhatsApp, tu estava sendo comprado. Não precisa mais. Já era a época de visitar porta a porta. Tu estava sendo comprado. E aí, a pandemia, não. Vou trabalhar, o vendedor, mas não precisa mais, abrir garrafa, para quê? Trabalhar na loja. Todas essas lojas que, pós-pandemia, não fizeram adaptação com a nova realidade, todas eu vi esvaziarem de faturamento, de oportunidade, porque ficaram no comodismo. Mas isso virou um hábito ou foi um pico passageiro? Do que sentido? O delivery. O iFood, ele foi aquele momento. Um exemplo, social commerce. A gente tinha mentorandos que faturavam uns 50, 60 mil reais no social commerce. Hoje, o social commerce, eu falo, se tu começa, ele tem um teto, ele tem uma estagnação de 10 mil reais no orgânico. Depois, se tu tem tráfego pago, se tu investe, etc. Então, cada canal de venda e estratégia, ela tem um ponto de saturação. Eu sempre falo que o social commerce, ele gera estagnação de 10 mil reais no orgânico, que tu vai vender e conseguir cativar pelo orgânico. Para tu dar o próximo, o iFood, por exemplo, tem mentorando nosso que fatura 12 mil reais no iFood, mas faturou 50. Sim, hoje ele é um complemento. Ele é complemento. Ele não é mais o... E outra, tu tem que saber, tem um e-commerce. As regras. Eu tenho que gerir, não é apenas eu não estou vendendo vinho no iFood, mas tu tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, não. Tu tá abrindo a loja? Não, mas final de semana eu não quero trabalhar. Cara, o iFood é quinta, sexta, sábado, que representa 70% do faturamento. É estratégia, né? E tu tem que ficar com a loja aberta até que horas? Até no mínimo às 9 da noite. Então, tem muita gente que fala assim, não vende pelo iFood. Porque, cara, é melhor tu colocar energia em algo mais previsível, porque o iFood tu tá jogando dentro da plataforma dele. O e-commerce é teu, tu depende de ti. O iFood não, o iFood, se ele definir assim, agora eu vou vender o meu vinho, ou der um crepe lá na plataforma, a tua loja cai no ar. Tu tá na mão dele. Então eu gosto de tu sim vender no iFood, mas não depender do iFood. Tu vendendo teu e-commerce próprio, tu desenvolver tua plataforma de delivery próprio para não ser dependente de um único canal. E hoje tu vê mais oportunidade para vender vinho brasileiro ou importado? Vamos lá, vamos fazer uma retrospectiva. Quando eu era diretor do Instituto Brasileiro do Vinho, eu vendia só vinho brasileiro. Eu sempre falava para as vinícolas e fui muito mal interpretado, tá? E às vezes até julgado. Eu falei, o concorrente do vinho brasileiro, ele não está nem do outro lado das cordilheiras e nem do outro lado do oceano. A gente precisa aumentar a base de consumo. Ponto final. E outra coisa, quando tu quer ser bom em tudo, tu não é bom em nada. O Chile, ele produz bons espumantes. Já tomei grandes espumantes no Chile.
tá? Mas de regiões de altitude ou de extremo litoral. Mas são espumantes caros. O Brasil consegue ter espumantes com excelente custo-benefício, por isso tem 84% da participação do mercado, num mercado de 30 milhões. Hoje, o Brasil vende mais espumante do que vinho fino. Vinho tranquilo. Então, o que eu quero dizer é que o Brasil, ele é do espumante, o Brasil tem uma grande potencial de vinhos brancos, tá? E o Brasil, numa faixa, ele pega uma faixa de R$80 para cima. O Brasil não consegue competir na faixa de R$80 para baixo. Estou falando competir com volume, supermercado, como o Chile e como a Argentina e como Portugal, tá? Pela uma matriz de custo que não é do produto brasileiro, é uma matriz de custo Brasil. Ponto final. Né? A Europa é subsidiada, o Chile é subsidiado, é uma economia muito mais leve, imposto único, a Argentina é subsidiada, né? Eles praticamente pagam muito pouco imposto, tá, de importação, porque é o produto nacional, é regimentado. Então, o que eu quero, não tem imposto de importação pelo acordo do Mercosul, e do Chile e Brasil idem. Então, o que eu quero dizer em relação ao vinho brasileiro, o vinho brasileiro vem expandindo muito. Eu sou proprietário de uma vinícola, só aposto nisso porque eu vejo, só que a gente tem muito claro o nosso posicionamento onde a gente quer chegar. Então, ter clareza do posicionamento onde eu quero chegar e do meu diferencial, o vinho brasileiro está crescendo muito na faixa de vinho premium, vinícola boutique. Tá? Então, a gente está aqui, está bem segmentado. Então, se tu fosse apostar num segmento, seria o vinho brasileiro? Eu acho que não é... Hoje tu vê vinícola brasileira importando. Sim. Cara, eu acho ótimo. E eu orientei, mentoro empresas brasileiras que falam o seguinte, cara, tu tem espumante, tu tem equipe comercial. Tá? Então, cara, tu bota um portfólio a mais. Tá? Tu bota Chile, bota Argentina, porque se a gente pegar, é uma pizza. O consumidor, ele não vai só tomar vinho brasileiro a vida inteira, ele vai querer diversidade. E o vinho brasileiro é uma opção. Tá? Ele é também uma opção. Então, o que eu digo, né, o vinho brasileiro é uma oportunidade e ele tem nichos específicos. Já falei alguns. Espumante, vinho branco, tá? Enoturismo, que aí a gente sai do produto, a gente vai para a experiência. Tá? Hoje tem Brasília, a gente mentora vinícolas em Goiás, em Brasília, aqui em São Paulo, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Estou indo palestrar em Santa Catarina, para todas as vinícolas de Santa Catarina. Estão me contratando, me pagando, né, nos pagando, para ir lá fazer o seguinte, cara, qual é o foco, o maior diferencial? O maior diferencial é vender direto ao consumidor, vamos voltar para o mercado americano. As vinícolas dos Estados Unidos já fizeram isso, é direto ao consumidor, porque, cara, é menos cadeia. Então, é muito saber ter clareza do posicionamento e a jornada. Tá bom esse papo, né, meu amor? É sempre bom, meu amor. Me diz uma coisa, qual que é a... Existe alguma mentira que tu vê no mercado de vinhos do Brasil? Que circula? Que é um mercado que está saturado. Tá? Vamos lá. O concorrente é tu mesmo. Acho que antigamente era que vinho brasileiro era ruim, né? Era algo que circulava, claro que melhorou muito, né? Eu acho que vinho brasileiro bom é caro, é uma mentira, que precisa entender tudo para vender vinho, precisa ser grande para ter margem. Eu vejo hoje, né, eu conheço muitas importadoras grandes que têm prejuízos maiores do que importadores que estão começando agora, mas com clareza, com propósito, com menor custo. Então, são várias mentiras que contam, né, quer dizer, a desculpinha. Eu acho que, eu sempre falo que o maior concorrente e o teu maior inimigo está dentro de ti. E qual que é a verdade que ninguém quer admitir? A verdade que ninguém quer admitir é que, com clareza, com foco e com consistência, tu faz tudo o que tu quiser. Maravilhoso, mas e não adianta, né? O que eu vejo, não só no vinho, né, mas no nosso negócio, enfim, é a consistência, né? Que é onde todo mundo larga, né? Que muitas vezes tu não tem a clareza no começo, a clareza ela vai vindo no processo, né? O que falta é a consistência. Mas eu acho que tu tem que saber, né, ser inteligente, aonde escolher aonde, né, e ser rápido pra... Cara, aonde tu quer chegar. Busca quem sabe, né? Isso, e também entender, por exemplo, eu já tive vários dos nossos mentorandos que falaram o seguinte, cara, vou abrir um bar de vinhos, mas entendeu que não era o que ele queria.
E ele pivotou. Sim, mas ele precisou, assim, tu precisou trazer ele pra realidade. Tu quer isso, tu quer aquilo, tu quer, sabe? Tu A gente às vezes consegue, mas às vezes ele também não teve essa experiência. Ele entendeu, cara, eu não gosto de trabalhar noite, final de semana, entendi. Então, mas aí tu teve que trazer a clareza tu trouxe a clareza pra eles, assim, tu quer trabalhar todos os dias até tal hora? Tu quer trabalhar fim de semana? Tu quer, sabe? Porque a pessoa tem que entender o que ela tá disposta. Ou tu quer ficar com a loja do iFood aberta até as 22 horas? Ela tem que entender o que ela tá disposta, porque o negócio, se ela conseguir entender tudo que ela tá disposta para começar o trabalho, para começar o negócio, esse negócio vai ter né? Vai perdurar, digamos assim, Sim. né? Porque se ela não tem noção de tudo que ela vai enfrentar ao longo do caminho, aí ela entra pelo oba-oba ou ela entra só por uma fatia, só por uma parte boa e esquece que, na verdade, a maior parte são mais desafiadoras, que precisa de consistência. E por que... Tem a parte chata do dia a dia. E vamos lá. E por que nós, no nosso modelo de negócio, a gente saiu de curso para mentoria? Porque a gente entende o CPF para imprimir no CNPJ. Então, eu vejo que o que a gente transforma é entender a intenção do CPF aliado à racionalidade da oportunidade que ele tem, da intenção dele, e aí a gente pontua, para fazer isso vai ter que investir assim, se para fazer isso vai ter que atuar assim, e aí ele consegue ter clareza e conseguir juntar. É muito comum, e é muito comum mesmo, a pessoa vem com uma intenção, a gente virar toda a chavinha dela. Virar toda a chave. Né? E isso que é muito bacana, porque, né, a gente tem essa forma de identificar e a parte emocional e também o insight do empresário para imprimir no racional que é no mercado. Tá? Porque a gente vive isso há 25 anos. Se tu fosse iniciar no mercado de vinhos, tipo amanhã, quais seriam as primeiras 3 coisas que tu faria? Primeiro, gastar sola de sapato, tá? Para entender quais são o portfólio que vende na minha zona, quais são os modelos de negócio, né? Entender, fazer cliente oculto e voltar lá para cliente oculto, digamos assim, vivenciar esses locais para ver se eles têm experiência, como que é a experiência, se realmente entregam esse pós-venda, tá? E posteriormente, né, entender o que me encanta, o vinho me encanta, mas em que lacuna? E começar numa linha e repetir ela várias vezes, tá? Mas e o que a gente tem visto muito isso acontecendo, tipo, tem um negócio que já fatura alguns milhões, mas ficou aí, já tá nos milhões, mas assim, a gente sempre quer mais, né, e não tá enxergando o próximo passo, assim, tipo, pensa num negócio que já tá, né, que financeiramente já tá, vamos lá, já tá andando, né? Acabou de a gente ter uma nova mentoranda que tá com 4,2 milhões. Cara, daí eu até falei assim, mas ela, vamos lá, não tinha processo, não tinha CRM, não tinha e-commerce. Porque as pessoas sempre têm a impressão que é só o que está começando que não tem isso, né? O pior, margens de margens de 1,5, 1,6 de markup, num lugar que ela vende muita experiência. Eu disse, como tu tá fazendo isso? Por que tu tá trabalhando com essas margens? Daí ela, não, mas o meu cliente gosta dessa marca. Disse, mas se tu oferecer outra marca, que te dá uma margem de 1,8 ou 2,2, tu não vai ter mais rentabilidade? Vou ter, sim, quase o dobro de rentabilidade. Então, por que tu não vende essa outra marca? Porque eu não instruí a minha equipe. A minha equipe está acostumada, né? A minha equipe está acostumada a vender isso. Então, o que eu vejo, tá, é que às vezes a gente é mais fácil vender é mais fácil às vezes vender um produto até um pouco mais, cara, mas o varejo regional constrói marca. E quem determina a venda é que nem tu vai no restaurante. Se tu é bem atendido pelo garçom, num restaurante ou numa loja de vinho, tu vende o que tu quer.
tem um vendedor afiado, ele te pergunta, eu quero um corta, tá? Eu quero um corta do Chile. Não, olha, tu gosta do vinho do Chile? Eu tenho, além do corta, eu tô com o vinho XYZ de uma vinícola boutique que veio aqui, é basicamente a mesma faixa de preço, é de uma nova região, em vez de ser de Curicó, do Vale do Maule, tá? O Las Veletas, né, que é uma variedade que é o Carignan, o Carignan é uma variedade francesa que se adaptou muito bem no Chile, sai um pouquinho do Carmener, tem bastante complexidade, e aí tu consegue conduzir a venda para o Las, em vez do corta, para o Las Veletas. Tudo depende, né, do teu posicionamento e da tua intencionalidade. E aí a gente consegue mudar isso aí com métrica de comissionamento, com planograma de disposição, com comissionamento. Por que eu não pago mais comissão para o meu vendedor do rótulo que tu tem maior rentabilidade? Cara, se eu tenho o dobro de rentabilidade, em vez de pagar 2% de comissão para o meu vendedor, por que eu não pago 4%? É gestão e meta e métrica para atingir o resultado. Tem alguma coisa que tu acredita que não funciona mais? Tem algum processo, alguma estratégia que tu acredita que é passado, assim, que não vinga mais? Ficar 100% dependente do WhatsApp? Eu vendo... Já teve mentorando nosso que entrou, que vendiam 100 e tantos mil reais só na venda no WhatsApp. Não é escalável. Tá? Que só vender por lista de transmissão. Hoje, o negócio que não se profissionalizar e não gerir com gestão, com sistema, com processo, tá fora. Mas, Diego, processo, gestão é para empresa grande. Cara, hoje tu tem R$69,90, tu tem um RP, um CRM por mais... Que é uma coisa que no nosso negócio, né, a gente sempre teve essa mentalidade, a gente sempre pensou como grande. A gente sempre buscou se estruturar como grande, né? Então, assim, é o que a gente vem fazendo todos os dias, é melhorar o nosso processo. Total. Melhorar o nosso a gente processo, sabe que o nosso processo. Que o nosso cliente, se ele veio da aula do YouTube, se ele veio do podcast, se ele veio do anúncio do Instagram. É estar sempre preparado para crescer, sabe? Tipo, é sempre melhorando, estruturando, e é uma coisa que a gente faz todo dia. Todo dia tem algo que a gente implementa, todo dia tem algo que a gente identifica que vai funcionar melhor, que vai trazer mais rentabilidade, que vai ser mais interessante para o nosso negócio. Então, é algo que a gente bate muito, né, que tu bate muito passando para os mentorados isso, mas é algo que a gente vive o dia a dia. E principalmente, a gente olha para os grandes. Não tenha medo dos grandes. Porque o grande é complexo, porque o grande tem isso, o grande tem estrutura. O grande, eu sei, porque a gente dá consultoria, mentoria, para vinícolas que faturam mais de 100 milhões, já estão em 120, 130 milhões de reais. São várias que a gente acaba assessorando. Esse grande, para fazer o movimento, ele é muito lento e custoso, tá? E o pequeno é leve. É impressionante, né? A gente tem uma empresa que a gente mentora que fatura 40 milhões de reais, tá? Ela é muito alicerçada em venda física. E a gente teve, tá? E no e-commerce ela fatura 20, 30 mil reais. E a gente teve um mentorando, e vários mentorandos. A gente teve uma mentoranda nossa, uma dupla de Campinas, que já está faturando mais que eles, que está há 8 meses no e-commerce. Por que isso? E olha que tem gerente de marketing, né? E é legal porque começa a olhar, por que tu não está fazendo isso? Tá? Por que tu não está fazendo isso? E a gente acaba instigando, tá? Instigando porque ele não vende uma coisa, o que eu estou falando é venda por nova aquisição. Ele só está feliz na recepção, ele só coleta o contato que ele vende, que ele pega dentro da loja física dele, que isso ele está fazendo muito bem. Mas por que também não investir? Eu sei que é mais complexo, um pouco mais complexo, porque ele já está recebendo, mas cara, se dá uma enchente de novo, que nem ocorreu no Rio Grande do Sul, se dá uma pandemia que as pessoas param de acessar a tua loja, eu vou depender do que canal? Eu preciso começar a voltar em aquisição. Tá? Eu sei que eu tenho uma base que é mais fácil, a pessoa tem uma experiência na minha loja e eu acabei vendendo direto, mas não,
é diversificação. Eu também posso investir em anúncio pago para trazer esse cliente novo e também jogar nesse mesmo processo. Então, mas o tráfego pago não funciona. Cara, não adianta, hoje não existe mais 100% tem gente que gasta energia só fazendo conteúdo orgânico e não gasta para direcionar e desenvolver um anúncio pago para trazer esse cliente. Tem vários comentários para fazer em relação a isso, mas vamos lá. Última pergunta. Como escalar mais sem perder? Como vender mais? Como escalar mais sem perder a experiência? Como que o empreendedor tem que se preparar para escalar sem perder? Porque a gente fala muito dos pequenos negócios, parece que é fácil ter esse atendimento mais humanizado, tudo isso, né? E como escalar desse jeito? Sem perder a experiência do vinho. Cara, tu tá falando na experiência do vinho, muito mais na experiência Não, hoje a gente fala assim, muitas vezes tem um negócio menor, é mais fácil tu, né, ter toda essa experiência com o cliente, todo esse cuidado e tudo mais. Mas como pensar em escalar dessa forma? Porque assim, tu não consegue, né? Cara, como escalar sem perder a experiência? Com processo, com sistema, e quando tu fala em escalar, precisa ter colaborador, não. Pode ter bons prestadores de serviços. Tá? Por exemplo, se eu tenho um processo, um sistema, eu posso otimizar. Por exemplo, peguei um mentorando um novo mentorando agora, que tem 3 colaboradores. Eu pedi para ele, dentro do Zoom, que eu estava com ele, né, no onboarding, com ele, eu pedi, abre essa câmera da loja. O que os teus colaboradores estão fazendo? Os 3 estavam, disse, cara, estavam aqui, estavam zapeando no WhatsApp. Por quê? Daí eu falei, não, mas... Daí ele começou a ficar bravo com eles. Eu disse, cara, a culpa é tua. Porque tu não tem um processo de cada um fazer, como otimizar esse tempo. Então, o que eu digo, né, o que eu digo é, a gente precisa ter clareza dos processos, tá? E, por exemplo, como eu não perco mais essa experiência? Porque, vamos lá, normalmente o colaborador cada cupom fiscal tem que ter uma meta de cadastrar 70% dos contatos. Eu faço um pós-venda, tenho isso. Outra, cara, como eu escalo com experiência? Cara, todo encantamento que eu faço no presencial, eu não posso levar num criativo no anúncio? Migrando para o e-commerce? Posso. Então, o que eu digo é, diversificando as nossas estratégias, o tempo que tu gasta para fazer um conteúdo bom, um vídeo, um Reels, por que tu não investe também para fazer bons criativos? Criativos o quê? É o anúncio que tu vai estar trazendo. Tu tem que investir. Se tu vai jogar o jogo do e-commerce, é o jogo também do criativo. Tá? Então, eu coloco muita energia para fazer feiras e selecionar meus produtos, mas, cara, essa energia eu não coloco na minha estratégia de e-commerce. Então, eu vejo que é muito focar na multicanalidade, focar nos processos, porque daí, né, ter clareza dos números no sistema, né, vamos lá, uma crise nossa. A gente tem nossa empresa, a gente tem os papéis muito definidos, pega mais a parte administrativa e gerencial com a equipe. Tá? Eu fico muito focado na entrega para os nossos mentorandos, né, e também dou suporte, né, com o comercial, porque também é meu core, comercial e entrega. Eu fico muito mais nisso, mas uma vez eu queria me interferir, lembra? Na questão financeira. Mas a gente também, na época, 3, 4 anos atrás, não tinha um sistema que eu plugo lá e vejo quanto está meu custo fixo, o quanto preciso faturar. Hoje eu boto no nosso sistema, a gente vê faturamento, custo fixo, tá? O quanto falta para bater a meta, quantos clientes a gente está atendendo. Então isso acaba tranquilizando, né? Quando tu tem uns números, o teu negócio ele está mais baseado em números, né? Não no eu acho que é isso, o meu cliente é isso. Mas o teu cliente é isso como?
Tá? Porque é tua percepção ou está lá no número? Né? Às vezes eu pergunto para negócios que faturam mais de R$1 milhão, qual é a tua curva A? Quais são os teus 10? Eles não sabem. Quais são os teus 10 rótulos? Eu acho que é esse, eu acho que é esse, eu acho que é esse. Não, mas qual é? Porque às vezes é um rótulo, qual que vende em volume ou em valor? O que traz mais uma margem saudável? Eles não sabem. E isso é o que o empreendedor do vinho precisa saber, ele precisa estar orientado a números, porque ele vai conseguir orientar a equipe, né, de quantos cadastros pegou, qual foi a taxa de conversão, né, quando ele desiste desse cliente, e é processo e protocolo. E qual foi a decisão mais cara, financeira, que você já viu alguém tomar dentro do negócio de vinhos? Mais cara... Mais cara e que deu prejuízo, assim. Qual foi uma decisão ruim que trouxe prejuízos financeiros que tu já viu, assim? Às vezes, queimar etapa, querer importar um produto na hora errada. Cara, com juro com 16% de CDI, por que eu vou querer importar e imobilizar a capital? Eu prefiro fazer uma super compra. Eu já vi, por exemplo, um negócio que investiu de largada R$500 mil de produto, mas para quê? O negócio, se tivesse 150 mil de estoque, se emocionou. Tá? Ou vinícola que plantou demais. E só começou a cuidar da parte comercial depois que tinha os produtos rotulados. Cara, por que tu começou o planejamento comercial antes? Tá? Vamos lá, eu vou fazer a minha vinícola. Eu fico muito feliz de ter mentorando os nossos em Lusiânia, em Goiás, em Brasília, que estão plantando os vinhedos e a gente está assessorando para ter uma visão comercial. Porque uma visão comercial ela não começa só na estrutura comercial, ela começa no produto. Como tu vai se diferenciar com o teu produto? Como tu vai criar o posicionamento? Eu fiquei muito feliz de pegar mentorando os nossos de vinícola e falar o seguinte, cara, de fazer uma redução de 7 milhões de investimento. Porque, cara, para que tu vai investir tudo junto? Então, 7 milhões vezes 1% ao mês, tá? No mínimo, se estivesse no CBD. Então, isso me dá tranquilidade, porque a gente consegue, desde um negócio pequeno, que investe demais, ou investe de menos ou de mais, ou quer queimar a etapa, não, quero fazer isso tudo junto. Eu disse, não, para quê? Né? Começa aqui, depois vai para cá, a tua região é melhor essa estratégia. Então é isso que me deixa seguro, porque não adianta. A melhor escola da vida é a sola de sapato, é conviver com pessoas, é literalmente arregaçar as mangas. Eu já fiz 4 MBAs. Né, SPM, Getúlio Vargas, França, China. Só que a maior escola é o dia a dia, com um empreendedor semana que vem para Goiás, para Minas, na outra para Floripa, porque é com o representante, é com o empreendedor, é analisando o negócio, que nos dá propriedade para levar assertividade e ser cirúrgico, né, e seguir o nosso propósito, que é transformar o mercado de vinhos do Brasil. E meu amor, qual é o conselho que o Diego daria para um negócio que está estagnado? Revise, olhe para dentro, não olhe para fora. A solução ela está sempre dentro do teu negócio, não está lá fora. Porque o que eu quero dizer é isso aqui. Muitas vezes a gente fica olhando o concorrente. O que o concorrente está fazendo para eu fazer igual? A tua solução ela está na revisão dentro do teu negócio, está dentro de ti, tá? Só que às vezes, como a gente tem complexos, precisa de ajuda para quem auxilia a fazer essa revisão interna. Se está no custo de produto, se está no fornecedor, e a principal é às vezes desapegar de algum fornecedor, se desapegar de algum projeto, de algum... Respeitar os ciclos. Respeitar os ciclos. Mas o saudosismo que o iFood salvava a minha vida, o saudosismo que a loja, as pessoas entravam na minha loja. O saudosismo, eu sou analógico.
eu não sou digital. Cara, se tu não for pro digital, eu era analógico, né? Tu sabe muito bem que eu sou uma pessoa que não... Mas o digital, eu fiz um esforço, eu era o cara tímido da sala, que faço isso hoje com prazer, porque eu vejo o impacto que traz, não só no nosso negócio, mas em outras pessoas. Quantas pessoas assistem nosso conteúdo, que a gente está falando coisa agora, e vão implementar no negócio deles? Então, é isso que a dica que eu dou. Olhe mais para dentro, tá? Faça uma autorrevisão e também busque ajuda e seja humilde, né? De buscar essa ajuda, porque às vezes tu não busca ajuda porque, eu sei tudo. Porque no mercado de vinho, eu sei tudo, eu tenho 30 anos de mercado, né? Sou da segunda geração da família XYZ, né? Ou eu sou a melhor loja de vinhos com 600 rótulos. Para quê? Tu pode ser mais rentável com 250. Então é muito ser humilde e sempre não ser humilde, olhar para dentro e buscar ajuda. Então tá, meu amor. Beijo. Vamos. Pessoal, segundo episódio do Pod Venda Mais Vinho. Que aqui é um papo muito cabeça, com muito olho no olho. Mas não deixe de dar seu like, compartilhar esse conteúdo e até o próximo episódio.